Olá! Hoje a gente vai fazer uma imersão num dos conceitos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais difíceis da psicanálise: o trauma. A nossa missão aqui é construir uma ponte entre diferentes teorias para a gente entender, afinal de contas, o que é essa ferida que muitas vezes parece que nunca fecha. Esse conteúdo é uma produção da Estante do Inconsciente, o seu espaço de introdução e instrumentalização aos grandes textos da psicanálise. Para a gente não se perder nesse caminho, a gente organizou a conversa em 5 momentos. Primeiro, vamos lá na origem da palavra. Depois, a gente mergulha na definição que Freud deu, que é a base de tudo. Aí, vamos tentar entender por que parece que faltam palavras para o trauma, como o corpo responde a isso e, por fim, por que essa experiência insiste tanto em voltar. Beleza, então vamos começar do começo mesmo, o que a própria palavra trauma já entrega pra gente. A palavra vem do grego e o significado dela é bem direto: ferida. E como a Ana Maria Rude aponta, a psicanálise pega essa ideia emprestada para falar de um evento que causa uma ruptura, um rasgo no nosso psiquismo. Não é só um incômodo, sabe? É um desarranjo total que força a gente a tentar, de algum jeito, se reconstruir. Existe um antes e um depois do trauma. E essa ideia de ruptura leva a gente direto para o centro da teoria freudiana. Como é que o Freud entendeu o mecanismo dessa ferida psíquica? Bom, a palavra-chave aqui é um termo em alemão, Hilflosigkeit, que a gente traduz como desamparo. Para Freud, o trauma acontece quando o nosso ego, que é quem lida com a nossa realidade, é simplesmente inundado por uma carga de energia, de excitação tão gigantesca que ele não consegue dar conta, ele não consegue processar. E essa citação dele de 1926 é um divisor de águas. Presta atenção. Freud separa muito bem as coisas. Uma coisa é uma situação de perigo, em que a gente ainda consegue reagir, se defender. Outra, bem diferente, é a situação traumática. A situação traumática é a própria vivência desse desamparo total. É a paralisia psíquica. Então segura essa ideia, porque ela é a mais importante de todas. O trauma não é o evento em si, não é o acidente, não é a violência. O trauma é o que acontece aqui dentro. É o colapso do nosso aparelho psíquico diante de algo que ele não consegue nem entender, nem nomear e nem esquecer. Mas aí fica uma pergunta no ar, né? Por que o ego fica tão desamparado assim? Para entender isso, a teoria de Jacques Lacan dá uma luz incrível. Pensa comigo. Se a nossa mente é uma máquina de dar sentido às coisas, de criar histórias, o que acontece quando ela encontra algo que simplesmente não cabe em história nenhuma? Lacan nos ajuda com a diferença entre o simbólico e o real. O simbólico é todo o nosso universo de palavras, de significados, de cultura. É como se fosse uma tela protetora que nos ajuda a organizar o mundo. Já o real? Bom, o real é aquilo que escapa dessa rede. É o que não tem nome, não tem sentido, é o bruto. O trauma, então, é exatamente isso. É a invasão violenta do real. É quando a gente topa com algo tão fora do roteiro, tão absurdo, que a nossa capacidade de colocar em palavras, de simbolizar, vai para o espaço. Aquela tela protetora, ela se rasga. E o Lacan, que era um gênio com as palavras, criou um termo que captura isso de um jeito brilhante: traumatisme. Ele junta trou, que em francês quer dizer furo, com traumatisme. Ou seja, o trauma é literalmente um furo no tecido dos nossos significados. É um vazio onde não tem palavra que preencha. Certo. Se a mente não consegue processar com palavras, o que acontece com toda aquela energia avassaladora? Ela some? Não mesmo. Ela encontra um outro lugar para se registrar. É exatamente aqui que o trabalho de um psiquiatra e neurocientista chamado Bessel van der Kolk se torna essencial. Ele nos faz essa pergunta: para onde vai a experiência que não conseguiu virar história? E a resposta dele é que a experiência se estilhaça. O mecanismo principal é a dissociação. O evento não é lembrado como uma narrativa com começo, meio e fim. Ele vira um monte de cacos sensoriais, uma imagem, um som, um cheiro, uma sensação no corpo, tudo solto, desconectado de um sentido. E isso, gente, tem consequências biológicas muito reais. O cérebro fica como se o alarme de incêndio estivesse disparado o tempo todo. O corpo fica inundado com hormônios de estresse. E o mais cruel, ele perde a capacidade de saber quando o perigo realmente já passou. A memória do trauma não é uma história que a gente conta, é uma realidade que o corpo revive. O corpo, de fato, guarda as marcas.
E essa marca no corpo, essa memória sem palavras, nos leva ao último e talvez mais doloroso ponto da nossa análise. Essa tendência do trauma de voltar, sem parar. Freud viu isso e chamou de compulsão à repetição. É como se a nossa mente, numa tentativa desesperada de finalmente dominar aquela situação, ficasse repetindo a cena traumática. É um esforço para elaborar que dá errado e que, no fim das contas, acaba se tornando mais uma fonte de sofrimento. Então, vamos amarrar a lógica que a gente construiu aqui. Primeiro, acontece um evento que rasga a nossa tela de significados. Segundo, a gente falha em traduzir isso em palavras. Terceiro, essa experiência se inscreve direto no nosso corpo. E quarto, ela começa a voltar de forma compulsiva, seja em flashbacks, pesadelos ou até em atitudes na vida. A Ana Maria Rude nos dá 2 imagens perfeitas para isso. O trauma é aquilo que não se tornava passado, ou seja, é um presente que nunca acaba. E ele retorna como um disco quebrado que entoa sempre a mesma nota dolorida, sem nunca conseguir tocar o resto da música. Resumindo a ópera, então, o que a gente tira de tudo isso? 4 ideias principais. Trauma não é o evento, é o desamparo do ego. Ele acontece quando a linguagem falha, quando a gente encontra o real. O corpo grava aquilo que a mente não consegue colocar em palavras. E aquilo que não foi dito, retorna como repetição. Isso nos deixa com uma pergunta final, que é, na verdade, o grande desafio da clínica psicanalítica. Se a essência do trauma é justamente essa falha na história, esse furo, como é que se constrói uma nova narrativa a partir do que não pode ser dito? Como transformar essa repetição em uma lembrança que finalmente pode ficar no passado? Gostou dessa síntese? Se você quer mergulhar a fundo nesse conceito, selecionamos os 4 livros fundamentais utilizados nesta pesquisa e deixamos os links para compra aqui na descrição do canal e no primeiro comentário. Adquirindo essas obras através dos nossos links, você ajuda a Estante do Inconsciente a crescer e a produzir conteúdos cada vez melhores para sua formação. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus colegas de estudo.